Nós vamos ler o texto que vai ser projetado e eu vou ler na projeção aqui, Atos 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Esse é o texto, nós vamos orar agora. Se você também puder fechar os teus olhos. Senhor, nós louvamos ao Senhor por esse privilégio de podermos aqui, Senhor, lermos a sua palavra, agora compartilharmos dela com paz. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada lar, Pai, cada pessoa que está participando deste culto. Eu peço ao Senhor, Pai, que a sua palavra vá de encontro às necessidades do seu povo, que a sua palavra, Pai, realmente traga libertação, transformação, avivamento para cada um de nós, Pai. Não só de quem está em casa, mas nós que estamos aqui. A começar de mim, faz a tua obra. Nós entregamos esse tempo aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Essa é a história de um homem que tinha um sério problema. E o problema dele era uma deficiência física de nascença. Ele não podia andar, ele cresceu assim. E devido às dificuldades, ele se tornou um mendigo para poder sobreviver. A Bíblia não fala nada se ele tinha família ou parentes próximos, mas a Bíblia diz uma coisa: ele dependia das pessoas, e dependia das pessoas para se locomover. Ali no versículo 2 diz que ele estava sendo levado ao templo, e essa expressão quer dizer que literalmente ele estava sendo carregado por outras pessoas, e essas pessoas, elas não davam simplesmente um apoio para ele, mas essas pessoas carregavam ele nos seus braços. E nesse mesmo momento, os apóstolos Pedro e João, eles subiam para o templo com a saúde das suas pernas. Ao mesmo tempo que um homem era carregado para lá, Pedro e João subiam, faziam força com as suas pernas para chegar até o templo. Enquanto eles subiam para lá, como eu disse, com a saúde das suas pernas, outros tinham as suas pernas sobrecarregadas, carregando um homem que não podia andar. Esse texto é maravilhoso, ele é muito rico. Quando, por exemplo, esse homem chegava no templo, o homem deficiente, ele era colocado, como de costume, sempre no mesmo local. O propósito dele ser colocado ali era pedir esmolas. Essas esmolas serviriam com certeza para o seu sustento. Se ele tivesse família, com certeza serviria para ajudar ali, contribuir no seu lar, mas ele também poderia usar essas esmolas para pagar as pessoas que iam com ele para lá e para cá. Segundo alguns pesquisadores, o horário indicado aqui no texto, 3 horas da tarde, o horário da oração, ali junto com as orações, nesse horário deveriam se apresentar sacrifícios no templo.
animais seriam mortos ali, e com certeza então teriam comerciantes ali naquele ponto do templo, para que as pessoas pudessem comprar os animais para poder sacrificar. Então esse homem sentado ali era estratégico, porque ele sabia que pessoas estariam ali carregando algum dinheiro, e essas pessoas poderiam lhe dar esmolas. Algo que chama atenção aqui é o nome de onde ele ficava sentado pedindo esmolas. Pensa numa coisa, para o judeu, o deficiente, aqui no caso um coxo, era visto com muito preconceito, era alguém impuro, alguém que não era considerado gente da mesma espécie que os judeus, se a gente pode dizer assim. Ele não era bem visto pelos judeus, porque eles tinham preconceito. Mas o interessante aqui é que aquele local, aquele homem que era deformado, ele não era bonito de se ver para o judeu, ele foi colocado justamente na porta do templo que tinha o nome Formosa, literalmente porta bela. Então, o homem começou a sua tarefa, e quando Pedro e João iam passar pela entrada formosa que ele estava, ele fez o que ele precisava fazer, ele pediu esmolas. Pedro mandou que ele olhasse para eles, e a Bíblia no original aqui enfatiza que quando Pedro disse, olhe para nós, a palavra no original diz que esse homem, ele esperou com esperança. Olha só que interessante, ele esperou com uma grande expectativa de receber algo material, mas o que esse homem recebeu foi muito mais do que ele esperava. Esse homem que pediu migalhas, esse homem que pediu esmolas, esse homem recebeu algo que ele jamais imaginou e ele nem sabia que existia. Esse homem recebeu a maior riqueza da parte de Deus, que estava no nome de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E algo interessante aqui é que Lucas, ao escrever Atos, ele faz questão de demonstrar alguns contrastes aqui no texto. Homens de pernas fortes subindo para o templo, e um homem com problemas nas pernas sendo carregado à porta do templo. Alguém que os judeus consideravam deformado, sendo colocado na porta do templo chamada Formosa. São contrastes dessa história que podem ser comparados com certeza com os contrastes também que existem na nossa vida. Às vezes, nós estamos na internet aqui, no canal da igreja, prestando um culto ao Deus que nos encontrou, totalmente perdidos por dentro. Nós estamos cantando músicas que dizem sobre alegria, completamente tristes por dentro. Nós estamos participando dessa transmissão, talvez esperando receber migalhas de um Deus que é rico e todo-poderoso, que é o detentor de todo o poder e de toda a riqueza, pedindo esmolas, como aquele deficiente fez, migalhas. Mas eu quero dizer para você que o que o Senhor tem para você hoje aqui, com essa palavra, é muito mais do que qualquer migalha. Como aquele deficiente recebeu muito mais do que esmolas, e é nesse contraste que eu quero que você foque a sua atenção, é nesse contraste que eu quero que você se apegue, é nisso que você deve se apegar. O homem recebeu o milagre de Deus, e o recebimento desse milagre trouxe um processo para a vida daquele homem, exatamente como o processo que pode acontecer comigo e com você hoje. E guarda uma coisa no seu coração, isso pode acontecer mesmo você participando do culto pela internet. Deus não se limita ao culto ser presencial para fazer os milagres e abençoar a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, se você anda por aí ou pensa e considera o culto pela internet um culto abaixo do culto que você prestava aqui presencialmente, você pode estar perdendo grandes bênçãos da parte do Senhor para a sua vida, porque o Senhor não se limita a paredes, não se limita a local, Ele pode abençoar e fazer milagre aonde você estiver, a maneira que Ele quiser. Então, com isso na sua mente, nós vamos estudar um pouco mais esse texto para ver o que Jesus fez na vida desse homem e pode fazer na nossa vida também. Nós vamos meditar no tema, Jesus tem o melhor para nós. Mas você pode estar pensando aí, pastor, foram Pedro e João que fizeram, e não Jesus que fez a ação na vida do homem. Mas eu quero te chamar a atenção para algo fantástico que Pedro diz mais adiante. Pedro, após a cura do homem, ele aproveita ali o momento e inicia um sermão.
E ele diz uma coisa interessante em Atos 3, 11, 12 e 16. Você pode acompanhar aí na sua casa, pelo celular ou pela Bíblia. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio desse nome, dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Foi o nome de Jesus que fez a obra na vida desse homem. Jesus é que fez o melhor para ele. E por que nós podemos entender também que Jesus tem o melhor para nós? Pelas coisas que foram acontecendo na vida desse homem deficiente, que de forma figurada simbolizam também o que Jesus pode e com certeza vai fazer na nossa vida também. Em primeiro lugar, Jesus, ele levanta pessoas. Jesus levantou aquele homem. Jesus, ele nos levanta. Acompanha comigo o versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Aqui é o momento em que na vida desse homem existe o encontro na vida dele com a fé verdadeira. Esse homem, ele se depara aqui com um desafio de fé, que foi lançado sobre a vida dele, naquele instante quando Pedro disse: ande. Muito provavelmente nessa hora, o homem, ele deve ter olhado para ele, pensado na vida dele, nos anos que ele passava ali como paralítico e pensado: andar? Eu nem sequer consigo ficar em pé sozinho. 40 anos eu vivo assim, sem poder nem estar de pé, sem a ajuda de alguém. Mas talvez, num segundo momento, esse homem também pode ter pensado: será? Será possível que isso aconteça? Tanto é que Pedro, ele insistiu. Pedro, ele toma mais uma atitude, no versículo 7, o começo do versículo 8. Pedro toma essa atitude aqui, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Pedro o ajudou a ficar de pé. Lucas, que escreveu Atos, era médico, e ele usa uma palavra aqui da medicina para falar desse momento aqui, para se referir ao endireitamento do tornozelo dos homens, desse homem. O Lucas aqui, ele diz que os tornozelos do homem ficaram sólidos, ficaram fortes, tanto é que esse homem saltou para ficar em pé. Ele não foi trepidando, não, ele saltou para ficar de pé. O que isso representa para nós? Deus devolvendo a firmeza e o equilíbrio para a vida daquele homem, como o Senhor quer fazer para a minha e para a sua vida aqui hoje, dar equilíbrio, dar firmeza. A questão aqui de conseguir ficar em pé tem a ver com equilíbrio de vida. Eu só sou capaz de caminhar quando eu primeiro consigo me manter de pé. Se me falta equilíbrio, eu caio, eu continuo no chão. Se me falta firmeza, eu não consigo me manter em pé. Deus, ele estava firmando e equilibrando a vida daquele homem da mesma maneira que ele quer fazer isso com você. Te dar firmeza, te dar equilíbrio. Naquele momento, o homem recebeu o milagre. Naquele momento, ele creu que seria possível e desejou algo mais para a sua vida. Ele desejou uma vida em pé e não mais prostrado, não mais rebaixado. Ele desejou uma vida olhando as pessoas no mesmo nível e não mais de baixo para cima. Jesus pôs aquele homem de pé e com isso ele levantou a vida daquele homem também. Segundo Atos 4:22, 40 anos. Deficiente das pernas, entregue aquele estilo de vida, conformado em ser carregado por outros. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para a gente pensar. Há quanto tempo muitos também têm vivido assim? Conformados em serem carregados por outras pessoas, não vivendo a vida, mas sobrevivendo na vida, esmolando afeto, esmolando carinho, esmolando sustento,
esmolando ajuda, esmolando oportunidade, permanecendo prostrados diante da vida. Nós podemos dar um desconto para aquele homem, porque ele ainda não conhecia Jesus, mas nós conhecemos. Naquele momento, ele se afundava naquele estilo de vida, antes de Pedro e João aparecerem, porque ele não tinha Jesus, mas nós temos. Será que nós precisamos continuar vivendo nesse estilo de vida, que nos prostra ao chão? Tendo Jesus que nós temos, porque Jesus, ele levanta pessoas. O seu Jesus, ele levanta pessoas, ele levanta você, ele é o seu Deus. Creia nessa palavra, não fique mais prostrado, se levante, porque o Senhor Jesus é o Senhor Jesus que levanta. Às vezes, somos nós que ficamos, ou melhor, nós que não queremos ficar de pé. E você sabe por quê? Porque nós permanecemos olhando para as nossas pernas falhas e fracas, ao invés de olharmos para o Jesus que jamais falha, que é o Todo-Poderoso. Então chega de viver carregado, chega de quedas, chega de desequilíbrio, chega de falta de firmeza. Jesus quer te levantar como Ele fez com aquele homem. Jesus quer equilibrar a sua vida. E presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Nenhum problema atual, passado ou futuro é maior do que Jesus na sua vida. Então levanta, se apoie em Jesus, fique de pé por causa do nome de Jesus na sua vida, porque é esse nome que você desfruta em todo o tempo. Esse é o seu Jesus. Hoje Jesus te segura pelo braço e te faz ficar de pé. É Jesus quem vai te ajudar a levantar. Você só vai conseguir ficar de pé com a ajuda de Jesus. Então aceite se apoiar em Jesus e levanta na sua vida. Não se apoie em si mesmo não, porque suas pernas são falhas. Mas a Bíblia diz que o poder do nome de Jesus levanta. Então viva a verdade de Deus na sua vida. O nome que está diante de você é o nome de Jesus, então levanta, porque nenhuma dificuldade, escassez, pandemia poderá te manter no chão, se você se apoiar no nome de Jesus. Jesus tem o melhor para você. Não se acomode com o chão, não se entregue, tenha um estilo de vida assim, tenha fé e salta para você ficar de pé. O milagre é a parte de Jesus, sua parte é acreditar nessa verdade. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando. O homem de um salto ficou de pé e maravilhado com o que estava acontecendo, ele começou a andar. E ele estava aqui, essa palavra se refere a alguém andando em círculos, mas não é porque está sem direção, era como se ele estivesse firmando os pés, dizendo assim, será que isso está acontecendo comigo? Jesus, ele fez aquele homem andar, e quando essa maravilha foi comprovada pelo próprio, coisa que a gente precisa observar aqui, a entrada dele para o templo representa uma coisa, que ao invés de receber o milagre e virar as costas para Deus, saindo do templo, aquele homem foi para mais perto de onde ele acreditava que estava a presença de Deus. Deus fez aquele homem caminhar e ele foi para mais perto de Deus. E Deus nos alerta com isso aqui hoje. Porque muitos têm recebido os milagres de Deus e ao invés de ir para mais perto de Deus, têm virado as costas para o Senhor. Hoje, mesmo nessa época, mesmo nesse tempo duro, pessoas têm recebido milagres de Deus, vitórias do Senhor têm sido dadas aos filhos dele. Eu tenho recebido testemunhas de pessoas que Deus tem feito prosperar, mesmo nessa época de escassez. O Senhor, Ele tem realizado sonhos, projetos, o Senhor tem mudado realidades. Na sua vida acontece isso também, meu irmão, minha irmã, igreja, na sua vida acontece essa mudança de realidade, porque é o mesmo Jesus. Porém, eu quero perguntar uma coisa para você. Os milagres que você recebe do Senhor têm te feito chegar mais perto do Senhor ou você acaba pegando atalhos e se distanciando dele por causa dos milagres? Sabe, quando Jesus te faz caminhar, Ele faz isso para você ir para mais perto dele. Deus nos ergue, nos dá uma direção, nos faz caminhar para a gente ir para mais perto dele. Mas por que nós não aprendemos?
É só recebermos o milagre de Deus que nós partirmos na direção contrária à presença de Deus. Sofremos por causa de pandemia, choramos, labutamos, clamamos, e quando Deus dá o milagre, a gente pega e se desvia dele. Quando nós vamos aprender? Hoje a Bíblia, ela nos ensina que Jesus, ele nos faz caminhar para irmos cada vez mais perto dele. Hoje, a palavra quer dizer para você nunca mais andar longe do Senhor, nunca ceder à tentação de receber o milagre e se afastar do Deus dos milagres. Ande sempre para mais perto do Senhor, como aquele homem fez, quando ele nessa demonstração de ir para o templo, ele foi para mais perto do Senhor. Sabe, talvez hoje você não possa ir ao templo, porque nós estamos numa época atípica. Você não pode caminhar para dentro do templo, mas você pode caminhar para orar. Você pode caminhar para pegar a sua Bíblia e ler. Você pode caminhar para acessar uma internet e ver um estudo bíblico, ver uma pregação. Você pode ir para a presença de Deus. Isso é possível para você em todo tempo. Você já recebeu o milagre de Deus. E eu quero dizer para você que Jesus já fez o maior milagre na sua vida. Foi te livrar da morte eterna e te dar a vida eterna. Então vá para mais perto de Deus. Jesus é quem nos faz caminhar na vida. Mas Jesus faz isso para a gente ir cada vez mais perto dele. Para a gente seguir cada vez mais precisamente para o centro ou para a direção da vontade do Senhor. Faça isso. Guarda essa palavra no seu coração. Mas nós temos um terceiro ponto, que Jesus tem muito mais para cada um de nós. Jesus nos levanta, Jesus nos faz caminhar e Jesus nos motiva. Jesus é a nossa motivação. Sabe uma coisa que eu quero comentar com você? É que hoje nós cansamos de ver discursos triunfalistas que colocam o homem como o centro de todas as coisas e aquele que é capaz de fazer tudo e resolver tudo e multiplicar tudo e crescer em tudo por ele mesmo. Discursos motivacionais que exaltam o homem e diz que o ser humano pode fazer tudo por ele mesmo. Mas toda a motivação que você precisa, o lugar que você encontra a verdadeira motivação é numa pessoa, é na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a sua motivação. Nada é pelo próprio homem, mas pelo homem Jesus, que gera e proporciona essas coisas, essa motivação para o ser humano. Se não fosse assim, pensa comigo, aquele homem, quantas vezes você acha que ele escutou alguém falar: vamos, anima, vai, fica firme, vamos. Se o homem conseguisse resolver alguma coisa, ele mesmo tinha olhado para as pernas dele, interiorizado, não é a palavra que fala, interiorizado um monte de pensamento positivo, e ele mesmo ficado de pé, firmado seus passos e caminhado. Mas foi somente quando ele se deparou com o poder que há no nome de Jesus, que o milagre aconteceu na vida dele, e ele foi capaz de ser motivado, você sabe por quê? Porque nós vemos ele saltar de alegria no templo, louvando a Deus. Só Jesus faz isso, só Jesus motiva. Olha o versículo 8, de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. A tristeza de anos daquele homem tinha ido embora. A sensação de ser considerado dos piores tipos de pessoas para os judeus foi embora. Todo o desânimo daquela situação de anos agora tinha sido vencida pela motivação. Ele parecia uma criança saltando. Imagina aquele menino que pega um doce, sai feliz, ganha um chocolate. Quer ver o menino feliz? Aí você dá uma barra de chocolate daquelas grandes no mercado para ele. Sabe, fica doido. É esse tipo de alegria, ele estava doido. De ânimo, de motivação. Ele nem se preocupava com o que as pessoas pensariam dele, porque ele estava entrando no átrio do templo e louvando. Ele não estava nem preocupado com as pessoas iam pensar dele. Ele estava animado pela ação de Deus em sua vida. 40 anos aprisionado não é pouco tempo não, sem se locomover sozinho. Agora ele saltava de alegria louvando a Deus, porque só Jesus pode fazer algo assim na vida de alguém que
que tivesse perdido toda a motivação. Só Jesus pode fazer isso em uma vida que está sem motivação para viver. Só Jesus. Momentos antes, aquele homem sobrevivia na vida. Era como se ele aguardasse a morte chegar. Todo dia vivendo numa rotina sem fim, sem perspectiva de melhora, desmotivado, carregado, sem sonhos, sem esperança. Será que não é assim que você está vivendo hoje também? Como que você está realmente? Como está a sua vida? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus fez aquele homem ficar de pé, Jesus fez aquele homem caminhar, e Jesus motivou aquele homem para voltar a viver. Ele foi abençoado por Deus e a sua vida mudou. Jesus, ele pode fazer a mesma coisa com você que escuta e participa desse culto hoje. Mas deixa eu te fazer mais algumas perguntas. Por que que você duvida que isso pode acontecer com você? Por que que você se acha pior do que aquele homem? Você também é filho de Deus. Eu quero dizer para você que você já tem a maior razão para você se motivar na vida, e essa razão é Jesus. Você tem Jesus, acredita nisso, você tem Jesus. Jesus está na sua vida. Você está ouvindo essa palavra, a palavra de Jesus. Você está debaixo do poder do mesmo nome, que é o nome de Jesus, o mesmo nome que aquele homem ouviu. Então, de verdade, creia. A palavra nos diz que se crermos, experimentaremos ou veremos a glória de Deus. João 11:40, foi Jesus que disse isso para Marta, irmã de Lázaro, quando ela duvidou do sobrenatural, ou seja, ela duvidou que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Jesus disse isso para ela, mas nós já sabemos o que Jesus fez, nós temos as Escrituras, nós conhecemos Jesus. Então, amados, acredite nisso e se motive. Assim como foi na vida daquele homem do texto, Jesus pode trazer motivação para a sua vida também. Mas você sabe por que nós duvidamos? Porque o nosso foco está nas coisas e não no poder do nome de Jesus, essa é a verdade. Mas é esse nome que carrega toda a motivação. Não fica procurando muito não. Eu já quero te dar ou revelar para você algo que você pensava que era um segredo. O segredo de toda a motivação está no nome de Jesus, no poder de Jesus. Jesus é a sua motivação para viver. Não adianta ter tudo e não ter Jesus na vida. Jesus é aquele que pode devolver os seus sonhos, Jesus é aquele que pode te dar novos projetos, Jesus é aquele que pode mudar o seu desânimo numa motivação sem fim, te fazer saltar de alegria como aquele homem. Não duvide do poder do nome de Jesus. Porque Ele pode fazer. Às vezes você olha para a sua desmotivação e você fala, isso é muito difícil de Jesus resolver. Isso é história. Não há nada que prevaleça sobre o poder do nome de Jesus, nem o seu desânimo. O Jesus verdadeiro, apenas com a pronúncia do seu nome, fez tudo isso que nós estamos falando aqui no texto acontecer. E Jesus está aí com você. Jesus está aqui comigo. E Ele deseja isso para nós. Deixa o Espírito Santo encher o teu ser com essa palavra e te motivar, porque não é você, mas é Jesus que vai fazer. Então aproveita essa oportunidade que o Senhor está te dando, de ouvir essa palavra hoje. Pensa nas coisas que Ele já te deu. Você pode ter trabalho, família, amigos, você tem a igreja, você tem tanta coisa, e você tem muito mais coisas do que aquele ex-paralítico tinha antes do milagre de Jesus acontecer na vida dele. Então louve a Deus por tudo. Esses são motivos de sobra para você saltar de alegria e se motivar. E ainda existe mais coisa. Vou reforçar que o seu motivo maior de alegria é Jesus estar perto de você. Motive o seu coração com isso. Sabe uma coisa interessantíssima aqui nesse texto? É que essa palavra aqui, louvando, ela só é usada no Novo Testamento para se referir a Deus. Ou seja, não é se encher de louvor, ou seja, não é louvor no sentido de se encher de alegria pelo que se tem, mas é se encher de alegria pelo Deus que se tem, pelo Senhor que está na sua vida. E com isso louvar a Deus por tudo.
porque Ele concede coisas, Ele faz coisas. Esse é o verdadeiro louvor. E guarda uma coisa no seu coração: quando esse louvor existir na sua vida, você pode ter certeza que você é a pessoa mais motivada da face da terra, porque é o louvor na pessoa de Deus e não nas coisas que Deus pode dar. E você não vai precisar nunca mais, desculpe que eu vou falar para você, mas você não vai precisar nunca mais de fórmulas mágicas que você bate cabeça procurando aí fora, que se disfarçam em nomes que são bonitos de falar, para você alcançar motivação. A fórmula é a palavra de Jesus, é a pessoa de Jesus, é o nome de Jesus. Então reflita se o seu louvor está nas coisas ou no Deus das coisas, nas bênçãos ou no Jesus das bênçãos. Porque se estiver no Jesus das bênçãos, a motivação está bem diante de você, porque Jesus é a própria motivação para você viver. Se você tivesse presencial aqui, eu ia falar assim: eu posso ouvir um amém? Mas dá um amém aí na sua casa, irmão. Jesus é a motivação da nossa vida. Mas em quarto lugar e último, existe uma verdade dentro desse texto que é fantástica, representa realmente o melhor de Deus na nossa vida. O quarto ponto é que, além de Jesus nos levantar, nos fazer caminhar, nos motivar, Ele nos usa. Jesus usa a pessoa, Jesus nos usa. Jesus usa a cada um de nós para Ele mesmo ser exaltado. Ele usa não só as coisas boas, os momentos bons da nossa vida, mas Jesus, Ele usa o antes e o depois da nossa vida como ferramenta para a vida das outras pessoas, para demonstrações do poder dEle. Eu vou dizer uma coisa para você, versículo 9 e versículo 10, deixa isso bem claro. Porque ele lá diz: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, viu aquele homem, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Da mesma forma que as pessoas nesse texto viram a mudança na vida daquele homem, as pessoas verão a mudança na sua vida também. Você é um exemplo vivo do agir de Deus, do poder que há no nome de Jesus, assim como aquele homem foi. Antes, você era alguém caído, prostrado, derrubado, desanimado. Suas histórias eram somente crises e dores. Mas agora, Jesus te colocou de pé. As pessoas verão o progresso na sua vida e Deus, Ele vai te usar como instrumento dEle na vida dessas outras pessoas, porque a sua vida é e pode ser uma abertura para o Evangelho de Jesus Cristo chegar na vida daquele que não conhece a palavra ainda, como foi a história daquele homem 40 anos paralítico. Deus pode usar seu testemunho. De onde Deus te tirou? De onde Deus tirou você? Seu casamento arruinado, destruído, mas hoje Deus restaurou. Um dia você era entregue a bebedeiras, orgias, farras, mas Jesus mudou a sua vida e hoje você não faz mais isso. Antigamente a tristeza dominava a sua vida, mas Jesus te curou. Todas essas coisas são feitos de Deus. E todos esses feitos de Deus na sua vida, quando compartilhados com outras pessoas, mostram o poder de Jesus para todos. E com isso Jesus te faz um instrumento dele para agir na vida das outras pessoas. Foi assim com aquele homem. Porque a cura daquele homem e as demonstrações do agir de Deus na vida dele, para que todos vissem, proporcionaram a Pedro a oportunidade de pregar mais um sermão para aquelas pessoas que ficavam perplexas e chegavam até onde estava aquele homem. Pedro pregou, falou de Jesus, Pedro glorificou a Deus pelo milagre na vida daquele homem, e uma coisa foi registrada em Atos 4:4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha,
Pensa só comigo aqui, lá em Atos 2, no Pentecostes, Pedro pregou, 3.000 creram. Agora, por causa do testemunho, do milagre que Deus fez na vida desse homem, as pessoas se chegaram, Pedro, aproveitando a oportunidade, pregou, glorificou a Deus, e perto de 5.000 pessoas creram. Agora eu quero falar uma coisa para você. Existem pessoas participando dessa transmissão que possuem muitas e experiências profundas com Deus, da mesma maneira que esse homem nós vimos aqui que teve. Deus, eu tenho certeza que pessoas que estão participando desse culto, Deus levantou do chão, Deus tirou da morte, são testemunhos vivos do agir de Deus. Cada um tem uma história particular com Deus, cada um aqui tem o seu antes e o depois de Cristo, mas a sua vida, pode ter certeza de uma coisa, é parte dos milagres que Deus faz e quer fazer hoje em dia. Então, deixa Jesus te usar, se disponha, testemunha aos outros sobre o agir de Deus na sua vida. Não fica só contando história dos outros não, abre o teu coração, compartilha do que Jesus fez na sua vida, e o que Ele fez na sua vida pode estar acontecendo hoje. É o que Ele fez e fará na tua vida hoje, que talvez vai ser o assunto de você testemunhar e trazer pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo, porque você é instrumento de Deus, você é o Evangelho vivo, você é carta viva de Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios. Pessoas vão glorificar a Deus por causa daquilo que Ele fez na sua vida, pelo aquilo que Ele faz na sua vida. Seja um instrumento poderoso do agir de Deus na vida das pessoas. Fale desse Jesus dos milagres, o Jesus dos milagres que tem abençoado tanto a sua vida, tem caminhado tão perto de você, tem aberto tantas portas para você. Fala do Jesus dos milagres, compartilha com as pessoas o que Jesus pode fazer, o que você aprendeu, o que você vivenciou, que Jesus pode fazer. Compartilha do que Ele faz na sua vida. Existe um campo aí fora, maduro, cheio de frutos maduros, e Deus quer você te usar na colheita. Você, a sua vida é uma ferramenta de Deus, e guarda no coração o que eu vou te falar aqui agora. Os seus problemas passados e vencidos, superados pelo poder de Jesus, são ferramentas poderosas para consertar a vida de outras pessoas. Testemunhe, deixa Jesus te usar, creia nisso, em nome de Jesus, amém? Eu quero concluir lembrando você de uma coisa, lembrando você de que Jesus te ama, de que Jesus tem muito mais para a sua vida. Jesus, Ele está perto de você, e nós vimos no texto o poder que há no nome de Jesus. Então coloque todas as suas expectativas em Jesus, acredite no poder de Jesus e deixa Ele te levantar. Creia no poder de Jesus e creia que Ele pode te fazer caminhar. Alimente na sua mente e no seu coração que toda a motivação que você precisa, você pode encontrar numa pessoa que é Jesus, e deixa Jesus te usar na obra, deixa Jesus usar você na vida de outras pessoas. Se disponha, porque quando Ele te usar, Ele vai fazer a obra dEle mesmo na vida de outras pessoas. Creia nisso. Olha, fala de Jesus para outras pessoas. Pessoas que, como eu, você e aquele ex-paralítico precisam muito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. E lembre-se, Jesus tem o melhor para a sua vida, porque Jesus te levanta, Jesus te faz caminhar, Jesus te motiva e Jesus te usa. Que Jesus te abençoe muito. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.